Moisés existiu. Descobertas revelam possíveis evidências do profeta em inscrições egípcias. As inscrições em uma mina no Egito de cerca de 1800 a.C. parecem mencionar um sábio chamado Moisés. Mas os estudiosos estão céticos quanto ao fato de se tratar do famoso personagem da Bíblia. Não há dúvidas sobre a importância de Moisés para judeus e cristãos. De acordo com a Bíblia, Moisés foi quem libertou os israelitas da escravidão no Egito, guiou-os pelo deserto e recebeu os 10 mandamentos de Deus. Só que para os historiadores, no entanto, a existência de Moisés tem sido um debate acirrado. Apesar de sua importância religiosa, as evidências arqueológicas sobre Moisés sempre foram escassas. Acontece que agora, uma nova interpretação de uma inscrição, que tem cerca de 1800 anos antes de Cristo, afirma que finalmente o mundo tem evidências da existência de Moisés. Sobre história, leia também. Existe uma Capela Sistina no México, a história por trás desta igreja que lembra a do Vaticano. Inscrições em uma mina podem citar um certo Moisés. As evidências em questão são 2 inscrições nas paredes rochosas de Serabit el-Qadim, uma mina de pedras turquesa na península do Sinai, no Egito. As inscrições fazem parte de um grupo maior de inscrições escavadas e encontradas pelo famoso arqueólogo Sir William Flinders Petrie, no início do século XX. Logo no início das escavações, Petrie reconheceu que as inscrições eram alfabéticas, mas levou décadas para que fossem decifradas. Elas são a principal evidência de um sistema de escrita da Idade do Bronze Média, conhecido como escrita proto-sinaítica, e seu significado preciso e decifração continuam sendo debatidos. O consenso acadêmico sustenta que as inscrições foram esculpidas por trabalhadores durante o reinado do faraó Amenemhat III, cerca de 1800 a.C. 2 outras inscrições ligeiramente mais antigas, escavadas em Wadi el-Hol, na margem oeste do rio Nilo, sugerem que a escrita proto-sinaítica teve origem no Egito. Isso torna as 40 inscrições de Serabit el-Qadim algumas das mais antigas escritas alfabéticas sobreviventes. Algumas das inscrições em Serabit el-Qadim parecem ter conotação religiosa. Várias se referem a El, um dos nomes dados a Deus na Bíblia hebraica. Outras mencionam Baalat, uma divindade semítica feminina frequentemente vista como contraparte da deusa egípcia Hathor. Em alguns casos, o nome de Baalat está riscado, o que pode sugerir que havia desacordo entre os trabalhadores da mina sobre qual divindade seguir. Você pode se interessar também. Descoberta de um DNA egípcio de 4.500 anos revela novos dados sobre os homens da época. Uma palavra de Moisés, Michael S. Barron, um rabino aposentado e estudante de pós-graduação da Universidade Ariel, em Israel, utilizou fotos de alta resolução e digitalizações 3D para oferecer uma reinterpretação de 2 das inscrições, 357 e 361. De acordo com Barron, elas dizem Zot mi Moshe, algo como este é Moisés, e Neum Moshe, uma frase declaração de Moisés. Michael S. Barron argumenta em sua prototese que muitas das inscrições proto-sinaíticas encontradas em Serabit el-Qadim são de um único autor que estava familiarizado com os hieróglifos egípcios. Ele até sugere, com base nas letras das inscrições, que o próprio Moisés as escreveu. Sou compelido a propor, escreve Barron, que as inscrições podem muito bem ter sido escritas por uma figura histórica real por trás da tradição bíblica de Moshe, Moisés. Ainda assim, é difícil entender por que Moisés, que foi um suposto príncipe do Egito, teria feito parte de uma comunidade mineira egípcia. A reinterpretação, que foi amplamente divulgada na mídia, tem algumas implicações profundas para nossa compreensão da historicidade de Moisés. Se, como argumenta Barron, essas inscrições foram escritas pelo próprio Moisés,
Elas não apenas oferecem uma prova definitiva da existência de Moisés, mas também seriam o único texto sobrevivente escrito por uma importante figura bíblica e fundador religioso. Conteúdo relacionado. Qual é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda existe? Moisés era um nome comum no Egito. A resposta acadêmica a essa nova teoria tem sido mista. Muitos estudiosos estão preocupados com a reconstrução das inscrições em si, que é uma tarefa notoriamente difícil. Um estudioso disse à National Geographic norte-americana que as leituras são muito problemáticas. Thomas Schneider, egiptólogo da Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá, disse ao jornal britânico The Daily Mail que a nova interpretação é completamente não comprovada e enganosa. Schneider sugeriu que as inscrições em si foram mal interpretadas, acrescentando que a identificação arbitrária de letras pode distorcer a história antiga do Egito. Mesmo que a identificação das letras e a tradução das inscrições feitas por Bar-On estejam corretas, isso não significa necessariamente que elas tenham sido escritas pelo Moisés da Bíblia. Liane Feldman, professora assistente de religião na norte-americana Universidade de Princeton, disse à National Geographic que o nome Moisés pode muito bem ser um nome egípcio e, portanto, é menos distinto no contexto das inscrições de mineração egípcias do que pode parecer para os leitores modernos. Como escreveu o estudioso Joshua Huddleston, o nome Moisés aparece em cartas e documentos legais do Império Novo do Egito, incluindo um caso de grande repercussão envolvendo herança de terras movido por um requerente chamado Mose. Se, como sugerem as evidências, Moisés era um nome egípcio relativamente comum, não há razão para pensar que essas inscrições se referem ou foram escritas pelo Moisés bíblico.